Gente, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra e temos, ó Deus, o privilégio de ouvirmos a Tua Palavra. Que seja, ó Deus, um momento de reflexão, de ponderação, de análise das nossas vidas, de como temos vivido. Que seja um momento de consolo, de confronto e, acima de tudo, que seja um momento onde o Senhor há de ser honrado e glorificado entre nós. Assim nós pedimos e assim é a expectativa do nosso coração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 13 diz: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não queremos que sejais ignorantes em relação àqueles que já faleceram, e que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Se fosse concedido a você a oportunidade de conhecer o futuro, você gostaria? Tem uns aí balançando a cabeça. Olha, eu garanto que tem uma porção de gente que gostaria de saber do futuro. Acertar na Mega Sena da virada. Saber em qual empresa investir na Bolsa de Valores. Quantos que, se soubessem do futuro, não teriam investido nas empresas de Ike Batista? Fazer a faculdade certa, entregar o currículo na empresa certa, na hora certa. Quem soubesse o futuro conseguiria fazer essas coisas. As vantagens de se conhecer o futuro pode parecer que são muitas, mas eu garanto para você que as desvantagens são muito maiores. Você nunca mais torceria para um time de coração, nem pela seleção. Qual a graça de saber o futuro? Ou melhor, qual a graça de saber... Qual a graça de ver a Copa do Mundo se você já sabe quem vai ganhar?
nunca mais você ia ver um filme. Já sabe o final. Sabe tudo o que vai acontecer. Nunca mais você se surpreenderia com um sorriso, com uma lágrima, com um gesto de carinho. Se fôssemos listar as vantagens e desvantagens de se conhecer o futuro, pode ter certeza que a lista de desvantagens seria muito maior. E de todas as desvantagens de se conhecer o futuro, a principal e a maior delas, qual seria? Saber o dia que você vai morrer. Spurgeon uma vez disse assim: querer espiar entre as folhas dobradas do livro do destino é desejar um privilégio questionável. Indubitavelmente, vivemos melhor porque não podemos prever o momento em que esta vida atingirá o seu fim. Diz a mitologia grega que houve uma época em que as pessoas sabiam com antecedência o dia em que elas iriam morrer. E porque sabiam do dia em que deixariam esse mundo, todas elas viviam com uma profunda melancolia. Diz a mitologia que a morte ela pairava como uma espada sobre toda a humanidade. Afinal de contas, como viver se a gente sabe do dia em que vai morrer? Saber disso afetaria todas as áreas das nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, os nossos planos, os nossos sonhos. Por que eu vou construir essa casa se daqui a 3 anos eu vou morrer? Por que eu vou engravidar se eu vou morrer quando meu filho tiver 5 anos? Por que eu vou fazer faculdade se daqui... Por que eu vou entrar numa faculdade se daqui a 3 anos eu vou contrair um câncer? E vou ficar aí 2, 3 anos fazendo tratamentos seríssimos. Ou seja, como fazer planos, projetos, investimentos na vida. Imagine você como seriam os nossos diálogos se nós soubéssemos o dia da nossa morte. Lá na mitologia grega, que conta a história dos homens que sabiam o dia da sua morte, é interessantíssimo ver o diálogo deles. Se todos nós aqui soubéssemos o dia em que vamos morrer, como seriam os nossos diálogos? Você é o próximo. E aí? De todos os que aqui estamos, você é o próximo. Como é que você está se sentindo? Ano que vem é a sua vez. Aproveite esses últimos meses. Lá na casa da minha mãe, ou na família da minha mãe, já morreram alguns irmãos. Primeiro, Elias. O segundo que morreu, Elaci. O terceiro que morreu, Aurecil. E aí passaram alguns dias, alguns meses. Um tio meu lá de Recife, chamado Evaldo, ligou para o meu tio aqui em Campos e falou assim: Antônio, morreram Elias, Evaldo, Elias, Elaci e Aurecil. Saiu da letra E e foi para a letra A. O Evaldo então saiu de cena e entrou o Antônio. Ao que o meu tio Antônio teria dito para ele: o próximo a morrer será o Avaldo. Irmãos, o fato é que se nós soubéssemos o dia da nossa morte, como diz a mitologia grega, ninguém viveria.
viveríamos cheios de melancolia. Não tem por que fazer as coisas. Mas a mesma história diz que tudo mudou quando Prometeu descobriu o dom do fogo. E a partir de então, aqueles seres humanos, eles conseguiram superar-se e controlar o seu destino. E então eles passaram a lutar com as forças e com as armas que tinham para ser como os deuses. E ali então, tomados pelo entusiasmo dessa nova possibilidade, as pessoas perderam completamente a noção do dia da sua morte. Ou seja, eles se esqueceram completamente que um dia iriam morrer. Se antes eles eram atormentados pelo conhecimento do futuro, depois disso eles começaram a ser surpreendidos pela inesperada interrupção da vida. Ou seja, eles foram de um extremo ao outro. Se antes eles viviam melancólicos por saber o dia da morte, depois eles se esqueceram completamente que um dia iriam morrer. Atualmente, como que você acha que a nossa sociedade vive? Como o pessoal do primeiro ou do segundo momento da história? Nos dias de hoje, a nossa sociedade vive como o pessoal da segunda parte da história. Todos nós perdemos a noção de que um dia vamos morrer. Acabou. Não existe isso na nossa sociedade. É interessante constatar que hoje em dia não existem mais alguns costumes em relação a funerais que existiam um tempo atrás. Porque nós banimos a morte da nossa agenda. Por exemplo, muito tempo atrás, quando alguém morria, as pessoas usavam fitas nas mangas das camisas, semelhantes àquelas que jogadores de futebol utilizam quando estão de luto por alguém que morreu. Você vê isso hoje em dia? Antigamente era costume, não na casa de crente, pelo menos de crente de igreja reformada não tinha isso não, mas era muito comum antigamente abrir a janela ou remover uma telha quando alguém morria. Sabe por quê? Para permitir que o espírito da pessoa morta pudesse sair em paz. Antigamente você ouvia sinos tocando pelas cidades anunciando a morte de alguém. E carros de som que passavam pelas ruas anunciando a morte de alguém à hora do enterro. Isso tinha. O pessoal da antiga deve lembrar. Mas junto com esses costumes aqui e tantos outros, nós banimos essas coisas da nossa rotina. Por quê? Porque é terrível ter que conviver diariamente com a morte. Gente, nossa sociedade detesta relacionar-se com a morte. E a orientação de Paulo fica cada vez mais de lado. Não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito da morte. Pergunte uma pessoa, qualquer pessoa que está numa academia, fazendo exercícios ali, se a morte passa pelos pensamentos mais sombrios daquela pessoa. Os métodos de retardamento da calvície, os cremes para a pele, as dietas, os esportes, tudo isso desvia a atenção da morte para a vida. Quem aqui gosta de ir no cemitério? Como perguntei na primeira mensagem, quem aqui já comprou a sua sepultura?
Isso não deveria ser feito agora para evitar aborrecimentos, constrangimentos e situações complicadas no dia do luto? Não seria prudente nós já termos em nosso nome ou no nome da família ali uma sepultura reservada? E agora o golpe final. Qual é a pessoa que com menos de 30 e 40 anos já bateu ali na porta do plano Boa Viagem? A verdade, gente, é que nenhum de nós gosta de falar, de pensar, de refletir sobre a morte. Todo mundo concorda com um humorista que disse o seguinte: olha, quando eu morrer, eu não quero estar lá. A verdade é que nós temos pavor de tudo aquilo que nos lembre da morte. Como aqueles gregos, depois da descoberta do fogo, nós perdemos a noção de que um dia iremos morrer. Vivemos como se a morte nunca viesse ao nosso encontro. C.S. Lewis, ele disse assim: o ser humano pode ter 3 atitudes em relação à morte: lembrar, ter medo dela ou ignorá-la. A terceira alternativa, que o mundo chama de saudável, certamente é a menos fácil e mais precária de todas. Ignorar é a menos fácil e a mais precária de todas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está preparado para morrer? As coisas na sua casa, elas estão arrumadas de tal forma que se você morresse, a sua família não ficaria tão em apuros assim? Fazer uma pergunta dessas numa sociedade materialista, imediatista e hedonista parece loucura. Mas foi o que Paulo nos disse no texto que lemos: não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já morreram. Pensem sobre a morte, para que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança. A gente não gosta de pensar, de refletir, de ponderar, de conversar sobre a morte. Mas nem sempre foi assim. Diz a história que algumas pessoas, elas nunca perderam a noção, porque provavelmente não viviam nessa cultura materialista, imediatista e hedonista na qual nós vivemos. Elas nunca perderam a noção que um dia iriam morrer. Por exemplo, alguns teólogos da antiguidade, eles costumavam manter na escrivaninha ali na sua escrivaninha uma caveira para lembrá-los da sua mortalidade. Alguns monges da Idade Média tinham o hábito de dormir em caixões para se lembrar do dia inevitável. No Egito Antigo, assim que o futuro faraó nascia, o que era iniciado junto com o primeiro dia de vida do faraó? A sua pirâmide. O filho do faraó nasceu, começa a construção da sua pirâmide, ou seja, do seu túmulo. E o seu túmulo ou a sua pirâmide crescia junto com o faraó. E desta forma o faraó, ao olhar para a pirâmide, estava sempre se lembrando daquilo que era inevitável, a sua morte. Eu tenho lá, depois que eu aprendi essas coisas aqui e li,
No meu escritório tem uma caveirinha lá, de brinquedo. Estou sempre olhando para ela. Na maior parte das vezes eu olho e não lembro. Já se tornou comum. Mas muitas vezes eu lembro. Eu vou morrer. Gente, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? A Bíblia diz que nós devemos esquecer, ignorar, fingir que não existe. Ou a Bíblia, como nós vimos no texto que Paulo escreveu àquela igreja, ou a Bíblia ela nos encoraja a pensarmos na morte, a refletirmos sobre a morte e a conversarmos sobre a morte. A Bíblia nos encoraja o tempo todo. A Bíblia nos encoraja a acreditarmos que a morte não é algo a ser temido. A morte não é algo a ser rejeitado. A Bíblia diz que a morte não é algo a ser temido e rejeitado. O salmista lá no Salmo 90, ele nos lembra que a consciência da nossa mortalidade gera em nós sabedoria, quando ele disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias, porque isso nos levará a ter corações sábios. Jesus vai dizer lá em Lucas 23 que a morte é a mesma coisa que ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, numa figura de que será um momento glorioso quando os anjos de Deus vierem nos buscar. Para o cristão, o céu será uma grande recompensa. Apocalipse 14 diz que para quem morre no Senhor, tal pessoa está descansando, está livre das suas fadigas. Paulo vai dizer em Filipenses 3 que morrer é uma bem-aventurada partida, é estar com Cristo, e na mente de Paulo, estar com Cristo é lucro. Preste atenção numa coisa. Quando Paulo diz essas palavras, eu acho que ele é um porta-voz das Escrituras. Ele não está desprezando a vida aqui nesse mundo. Acho que a Bíblia ensina isso. Quando nós pensamos na morte e no porvir, nós não estamos de forma alguma descaracterizando, desprezando, menosprezando a vida nesse mundo. Tanto que Paulo diz assim: olha, eu estou constrangido entre o desejo de permanecer e de partir. O contraste que Paulo faz aponta entre esta vida e o céu. E ali o que ele faz não é um contraste entre bom e mal. Eu acho que a comparação ali é entre bom e infinitamente melhor. Ou seja, esta vida com Cristo é boa, mas viver no céu é infinitamente melhor. Então, em vários momentos, as Escrituras, elas nos lembram, irmãos, de que nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nós caminhamos e passamos por aqui, mas o nosso lar é lá no céu. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa não é aqui. Lamentavelmente, nós negligenciamos a doutrina de que somos peregrinos nesse mundo. Quando nós formos falar sobre o céu, na continuidade das mensagens, nós vamos ver que o mundo materialista no qual nós vivemos roubou-nos
o desejo de partir e estar com Cristo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, por mais que pareça loucura, a Bíblia diz assim: prepare-se para morrer. Nós devemos nos preparar para a nossa morte. Spurgeon diz assim: não deveria ser o objetivo dessa vida se preparar para a próxima? A esse respeito, se preparar para morrer? Mas como pode um homem estar preparado para aquilo sobre o qual ele nunca pensa? Não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram e que sejam como os demais que não têm esperança. Lutero, ele dizia assim: mesmo desfrutando de boa saúde, nós devemos ter sempre em vista o dia da nossa morte. E aí, no artigo onde ele fala isso daqui, Lutero diz isso porque ele sabia que ninguém se prepara para a morte no momento que está morrendo. Descobri que estou com câncer terminal, tenho mais 6 meses de vida. Você não vai se preparar para a morte agora. Você vai começar a pensar nela, obviamente, direto. Mas você não vai ter condições psicológicas de se preparar para esse dia final. Então, assim como morrer é algo que ninguém pode fazer por outra pessoa, uma compreensão e uma preparação para a morte é algo que também ninguém pode obter pelo outro. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Gente, eu não estou querendo dizer que todos os dias antes de dormir você deve chegar na cama do seu filho, virar para ele e dizer assim: e aí, filho, pensou sobre a morte hoje? Pensou em como você vai morrer? O moleque não vai dormir, né? Eu não estou querendo dizer que quando a gente se encontrar aqui aos domingos, a gente deva se cumprimentar dizendo o seguinte: e aí? Como vai a sua relação com a morte? A paz do Senhor. Eu não estou querendo dizer que diariamente, lá na mesa do café da manhã, você vira para sua esposa e pergunta assim para ela: e aí? Já pensou nas músicas que você deseja que sejam cantadas no seu velório? O que ela vai dizer? Está querendo mesmo que eu morra, né? E quem disse que eu vou morrer antes de você? Aí vai passar alguns segundos e ela vai falar assim: e será por que você quer que eu morra antes de você? E aí você pode se safar e dizer: nada, querido, é só por causa do sermão que o pastor está pregando. Gente, por favor. O que eu estou querendo enfatizar é o seguinte: quando alguém próximo fica seriamente doente, nós devemos começar a preparar o nosso coração. Se prepare. O que eu quero enfatizar é que quando a gente sabe de um acidente, a gente precisa parar, ponderar, analisar, refletir sobre a vida.
Hoje, na hora que eu estava almoçando, o Ronaldinho falou: você sabe que o pastor fulano de tal sofreu um acidente? Podia ter